Olá, alunos. Aqui quem está falando é o professor de matemática Miguel Araújo. Na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês aí problema envolvendo partilha. Mas o que é partilha? Partilha nada mais é do que você fazer divisões. Não necessariamente essa divisão ser iguais, né? Pode ser uma divisão com partes desiguais, ok? Aqui eu vou apresentar para vocês aqui dois problemas envolvendo partilha. Ok? Vamos no primeiro. O primeiro problema diz assim, ó. Uma caneta ela custa o triplo do preço de uma lapiseira. Murilo ele comprou uma caneta e uma lapiseira, pagando R$ 12 pelos dois objetos. Quanto custou cada objeto? Então é assim. Se esses dois objetos, como custou R$ 12, se tivesse o mesmo preço, era muito simples. Era só você dividir no meio, ou seja, dividir por 2, você encontraria R$ 6. O preço de cada objeto seria R$ 6, ok? Mas ele está dizendo que a caneta ela custa 3 vezes mais do que a lapiseira, certo? Então, eu vou fazer uma representação aqui para vocês conseguirem entender, ó. Eu vou escrever aqui lapiseira, ó. Lapiseira. E vou escrever caneta. Caneta. Aqui eu vou representar o preço, como eu não sei qual o preço de nenhuma das duas, a partir do momento que eu descobri o preço de uma, eu já descubro o preço da outra. Então eu vou representar vou representar pelo retângulo. Vou chamar isso aqui, eu vou dizer assim que o preço da lapiseira, ela custa esse retângulo, ó. O valor dela, ela representa esse retângulo aqui, que a gente vai descobrir numericamente daqui a pouco, ó. Representa um retângulo. Aí, se a lapiseira custa um retângulo e a caneta custa 3 vezes mais do que a lapiseira, então eu sei que a lapiseira custa quantos retângulos desses? 3 retângulos. Então você tem aqui, ó, 1, aqui 2, 3 retângulos, certo? Considerando esses retângulos iguais, certo? Esse, todos iguais, certo? Beleza. Então, voltando aqui de novo, ó, se a lapiseira custa um retângulo e se a caneta custa o triplo é o quê? 3 vezes. Então a caneta custa 3 retângulos desses, certo? Ou seja, custa 3 vezes mais do que a lapiseira. Então eu posso dizer também que o preço da lapiseira mais o preço da caneta custa R$ 12. Então eu posso dizer que esse retângulo, que é o retângulo da minha lapiseira, mais os 3 retângulos que é da caneta, custa, ó, 1, 2, 3, 4, ó, eu somei, ó, 1, 2, 3, 4. Ele tem que dar igual a quanto? A R$ 12. Então, esses 3 retângulos aqui, considerando que cada um deles são iguais, eles têm o mesmo tamanho, lembrando que esse retângulo aqui é o preço da lapiseira e esses 3 retângulos é o preço da caneta, certo? Os 4 juntos custa, o preço dos dois objetos custa R$ 12, ok? Beleza. Então se eu sei que tudo isso daqui custa R$ 12, é muito simples. Se você pegar, ó, vamos somar, ó, 1, 2, 3, 4. Se você tem 4 retângulos desses, para você descobrir se todos têm o mesmo tamanho, para me descobrir o preço de um deles, não é só você pegar 12, que é o preço dos dois objetos juntos, e dividir pela soma deles, ó, 1, 2, 3, 4. Então eu vou dividir aqui por quanto? Por 4. Aí eu pergunto, quanto... eu vou fazer essa divisão simples, ó. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 12? Cabe 3 vezes, ó. 3 vezes 4, 12, sobrou 0. Então cada retângulo desse custa R$ 3, certo? Então aqui tem R$ 3, aqui tem R$ 3, e aqui tem R$ 3 e aqui também tem R$ 3. Dá para me concluir agora que o preço da lapiseira é R$ 3, certo? Que a lapiseira só tem apenas um retângulo, então a lapiseira custa R$ 3. A lapiseira custa aí R$ 3. Dá também para me concluir que o preço da caneta custa quantos reais? Ó, 3 mais 3 mais 3. Ou 3 vezes 3. 3 mais 3, 6 mais 3, 9. Ou então 3 vezes 3, que vai dar também 9. Então a lapiseira custa R$ 9.
Se você juntar o preço da lapiseira mais o preço da caneta, tem que dar exatamente igual a 12. Né? Que ele falou que ele pagou R$ 12 pelos dois produtos, certo? Então, 3 mais 9 deu igual a 12. Então, essa daí é a representação simples do primeiro problema que envolve partilha, certo? Aí, você voltando aqui, como eu disse no início do vídeo, que as partilhas, quando você faz partilha, nada mais é do que fazer divisões, mas não necessariamente dividir em partes iguais, e é verdade, ó. Pode ver que eu dividi em duas partes. Eu dividi esse valor, né, que era R$ 12, em duas partes. Se fosse para dividir em partes iguais, seria R$ 6, mas não é em partes iguais. Que ele estava dizendo no problema que a caneta custa 3 vezes mais, ou seja, custa o triplo da lapiseira, certo? Então, aí você chegou aqui no resultado, né, que você descobriu que a lapiseira é R$ 3 e a caneta custa R$ 9. Certo? Então não foi dividido em partes iguais, foi em partes desiguais. Porque, ó, a caneta custa R$ 3 e a caneta custa R$ 9 e a lapiseira custa apenas R$ 3. Então não foram em partes iguais. Eu dividi em duas partes, porém em partes diferentes, certo? Beleza. O segundo problema aqui, a ideia é a mesma, que a gente vai seguir aqui. A ideia vai ser a mesma. Então, nesse segundo problema está dizendo assim, ó. Hoje a idade do pai de Ana é o dobro de sua idade. Qual é a idade de cada um deles se a soma de suas idades é igual a 66 anos? Então ele está dizendo o seguinte, a única coisa que eu sei no problema é que a idade dos dois juntos, do pai e da filha, são 66 anos, ok? Beleza. Então não dá para a gente fazer representações assim também. Eu vou colocar aqui, ó, o pai, né? Vou representar aqui também com retângulos, né? Que fica mais fácil pra gente, ó. O pai eu vou colocar a filha, né? Que é a Ana. Vou representar também. Ele está dizendo o seguinte. A Ana, ele está dizendo assim, que a idade do pai é o dobro. Aqui, ó, de novo, ó. Hoje a idade do pai é o dobro da idade da Ana, certo? Ó. Hoje, a idade do pai de Ana é o dobro de sua idade. Ele quer dizer o quê? Que a idade do pai é 2 vezes hoje, né? A idade do pai é 2 vezes mais do que a idade da Ana. O dobro. O dobro é 2. Multiplica por 2, certo? Então, aqui eu posso dizer que a Ana, ela tem aqui... Eu vou representar como retângulo. Se a idade da Ana é um retângulo desse... A idade do pai é quantos retângulos? É 2 retângulos, certo? 2 retângulos do mesmo tamanho aqui, ó. Dobro é 2 vezes mais, certo? Multiplica por 2. Então, se a idade da Ana é um retângulo, a idade do pai são 2 retângulos, certo? E a gente vai descobrir qual é a idade de cada um agora. Bom, aqui ele está dizendo, se você somar as duas idades, ó, a idade da Ana, que é um retângulo, mais a idade do pai, que é 2 retângulos, lembrando que é tudo do mesmo tamanho, ó, considera que é do mesmo tamanho, tem que dar igual a quanto? A 66 anos, certo? Ó, tem que dar igual a 66 anos. Vocês concordam comigo que usando o mesmo raciocínio do outro, dá para me somar, ó, esse mais esse, dá 3. Certo? Vai dar um total de 3, ou seja, eu tenho 3 retângulos iguais aí, ok? Então, se eu pegar 1 mais 1 mais 1, vai dar 3. Então, eu vou pegar 66, dividir por 3, aí eu vou descobrir o resultado aí, ok? Então, eu vou pegar, ó, quantas vezes o 3 cabe dentro do 6? Cabe apenas 2 vezes, ó. 2 vezes 3, 6, sobrou 0. Vou baixar esse 6 aqui, ó. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 6? 2. 2 vezes 3, 6. Sobrou apenas 0 aqui, ok? Então, dá para perceber que cada retângulo desse representa 22, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 22, que é a idade da Ana. Eu vou colocar 22 aqui e 22 nesse outro retângulo aqui. Dá para você entender que cada retângulo desse tem 22. É como se tivesse 22 anos cada retângulo desse. Se eu somar 22 mais 22 mais 22, tem que dar igual a 66, ok? Então, a idade da Ana é 22. A idade do pai aqui, né,
é 22 e aqui é 22, ou seja, a idade do pai vai dar 44 anos. Então dá para mim concluir aqui que a idade de Ana é 22 anos e a idade do pai é 22 mais 22, ou 2 vezes 22, que vai dar igual a 44 anos. 44 anos e aqui é 22 anos. Ok, gente? Então, a ideia foi a mesma. Então, dá para entender aqui que é um problema de partilha também, que esse problema não foi dividido em partes iguais, até porque a idade do pai é diferente da idade da Ana, né? Então, foi dividido em duas partes, porém em partes desiguais, em partes diferentes. Por quê? A idade do pai é 44 anos e a da filha é 22 anos. Se você somar 44 mais 22, tem que dar exatamente 66 anos, certo? Porque no início do problema ele disse que a idade dos dois, junto à idade dos dois somada, tem que dar igual a 66, ok? Esses dois problemas são os problemas envolvendo partilha, né? Eu espero ter ajudado vocês com esses dois probleminhas aí. Não é difícil, tem várias maneiras, tem diversas maneiras de resolver esse problema. Essa não é a única maneira de resolver. Tem outras maneiras de resolver usando a álgebra também, ok? Valeu, fico com Deus, até mais.